Amém. Graças a paz do Senhor. Vamos de início abrir as nossas Bíblias, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, nós vamos ler. A gente vai ler Filipenses, capítulo 2. Amém? A partir do verso 3 diz o seguinte: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Amém. Nessa noite, nós vamos refletir um pouco sobre o pecado do egocentrismo. A peça já nos deu uma boa ideia, de um problema que esse pecado causa na nossa família. Então, nós vamos refletir como ele é extremamente prejudicial para os relacionamentos familiares. Então, para facilitar o nosso pensamento, o nosso estudo, nós vamos dividir em 4 pontos. Primeiro, a gente vai pensar no que é o egocentrismo, quais as características de uma pessoa egocêntrica, quais são os problemas familiares que ela pode causar, e o quarto, como a Bíblia nos ajuda a vencer esse problema. Então, essa basicamente é a estrutura do que nós vamos ver aqui nessa noite. Só que antes de começar, antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir um favor aos irmãos. Eu gostaria que você, nesse momento, se despisse de qualquer conceito que você tenha a seu respeito, porque às vezes, quando a gente vai tratar de um assunto que traz algumas características ruins, a primeira reação que a gente tem é pensar logo no outro. A gente sempre vai lembrar de alguém, mas a gente nunca lembra de si mesmo. Então, mesmo que aqui não haja ninguém egocêntrico, certo? Mesmo que ninguém seja egocêntrico aqui, mas a gente precisa ter o coração ensinado para a gente avaliar se existe algum traço, alguma característica ou alguma atitude que a gente precisa mudar na nossa família, no nosso dia a dia. Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, o que é o egocentrismo? A palavra egocentrismo, ela tem origem no grego e ela é formada pela junção de 2 palavras. Egon, que significa eu, e kentron, que significa centro. Então, basicamente, o sentido é eu no centro. A definição dessa palavra, ela consiste na exaltação excessiva da própria personalidade. É uma preocupação exagerada com os seus próprios interesses, com o seu próprio bem-estar. E a pessoa, ela se comporta como se ela estivesse no centro das atenções. Então, quando a gente estuda as Escrituras, nós vemos que o egocentrismo, ele é um pecado. E ele é um pecado tão predominante, ele está enraizado, porque ele faz parte da própria essência do pecado. Eu li algo interessante sobre isso, que dizia o seguinte, que o pecado, ele exige a autonomia do ego, ao invés da submissão a Deus. O pecado, ele exige a satisfação do nosso ego, em vez do amor a Deus e do amor ao próximo. E o pecado, ele exige a glória do ego, em vez da exaltação da glória de Deus. Então, a gente observa como esse pecado, ele é grave, porque ele nos coloca no centro de tudo. Então, é semelhante à idolatria, mesmo que a gente não pense. Por quê? Porque no nosso coração estou eu. Eu estou no lugar de Deus. Então, a pessoa egocêntrica, ela vai amar mais a si mesmo do que a Deus. Então, quais seriam as características dessa pessoa? Aqui na peça já foi demonstrado alguns exemplos. Mas quais seriam as características de uma pessoa
existe algum traço desse egocentrismo na nossa vida. A primeira característica é o foco excessivo no eu. É a pessoa que tudo gira em torno dela. É ela quem domina todas as conversas, ela sempre está interrompendo o outro, ela não deixa o outro expressar suas opiniões, ela fala de si mesma o tempo inteiro, mesmo que isso não tenha a ver com a conversa, ela sempre vai estar falando de si, mesmo quando não é conveniente. Geralmente não aceita críticas e não gosta de trabalhar em equipe, porque quando ela está trabalhando em grupo, tudo tem que sair do seu jeito. Se não for do jeito que ela quer, ela não participa. Ela não gosta de trabalhar em equipe. Uma outra característica é a falta de empatia. Então, como a pessoa ela é o centro das atenções, ela tem dificuldade de compreender a opinião do outro, né? De compreender o sentimento do outro, as necessidades do outro. E está tão focada em si mesma que ela não consegue perceber o outro. Muitas vezes, até mesmo dentro da sua casa. Muitas vezes o pai não consegue enxergar o que é que o filho está passando, porque ele está sempre pensando em si mesmo. Ou é o filho que também não consegue observar o que é que está acontecendo com o seu pai. Então, muitas vezes, existe a dificuldade de compartilhar também e sempre se ignora o que o outro está precisando. Então, é o foco excessivo no eu e a falta de empatia. Uma terceira característica é que a pessoa é extremamente manipuladora. Ela faz tudo que estiver ao seu alcance para que a sua vontade seja feita. Você pode estar pensando em alguém nesse momento. Talvez esse alguém seja você. A gente não sabe. Mas, quando a gente observa uma criança, ela quer que a sua vontade seja feita. Né? A criança, geralmente, ela vive muito essa fase porque ela ainda está aprendendo. Então, ela faz de tudo. Ela faz birra, ela faz drama, faz até chantagem para conseguir o que ela quer. Alguns adultos também agem assim, mas quando a gente cresce, né, as nossas técnicas de manipulação elas são mais aprimoradas. Né? A gente consegue ser mais sutil do que uma criança quando a gente quer que a nossa vontade seja feita. Então, é uma pessoa extremamente manipuladora para fazer aquilo que ela deseja. A quarta característica, ela necessita estar no centro das atenções. Ela tem essa necessidade de ser o centro das atenções. E por isso ela vai agir de forma a chamar sempre a atenção para si. Um exemplo disso é quando uma pessoa, digamos que uma pessoa chega para a Daniele e diz assim: Dani, você não sabe como meu dia foi difícil. Meu dia hoje foi muito difícil. Mas aí a pessoa egocêntrica vai fazer o quê? Ela não vai ter uma palavra de Deus. Ela vai dizer: por que você não viu o meu? O seu dia foi difícil? Você não viu o meu dia. O meu dia foi muito mais difícil do que o seu. Foi problema em todo canto. No trabalho, no ministério, problema em casa. O meu dia foi pior do que o seu, você nem sabe. A pessoa egocêntrica, ela vai fazer isso. Ela vai agir dessa forma. Às vezes a gente observa as mães falando dos seus filhos, principalmente quando são pequenos. Né? Toda mãe gosta de elogiar o filho pequeno. Né? É sempre o mais inteligente. Isso não é egocentrismo, é coisa de mãe mesmo. Mas aí a mãe vai e fala para a outra: olha, meu menino como está esperto, ele já faz isso, já faz isso. E aí a mãe egocêntrica vai dizer o quê? É porque você não viu o meu? O meu filho é o mais inteligente de todos, é autodidata, aprende tudo sozinho. E aí o assunto acaba, ou não acaba. Não tem mais o que ser dito, né? Porque a pessoa sempre se coloca em evidência. E a quinta característica é a dificuldade de reconhecer seus erros e de assumir responsabilidades. É aquela pessoa que ela sempre vai estar certa. Ela nunca está errada. Então, se algo deu errado, pode ter certeza que não foi culpa dela. Foi culpa de alguém. É culpa do tempo, do clima, é culpa do irmão, é culpa de alguém. Mas nunca vai ser culpa dela. Porque ela não assume os seus erros, ela não reconhece que falha. Então, ela tem dificuldade em reconhecer os seus erros. Se a gente fosse falar, iríamos ter muitas outras características, mas apenas essas já nos dão a ideia de quão prejudicial isso é para a nossa família. Como prejudicial para os relacionamentos essas características são. E na nossa casa, no nosso lar, é o lugar onde a gente se mostra, é o lugar onde a gente mais convive. Fora, às vezes até dá para mascarar alguma coisa.
coisa, mas em casa não dá. Em casa nós demonstramos quem realmente nós somos. Então, no nosso lar é onde o egocentrismo vai mais atrapalhar o nosso relacionamento. E antes da gente falar dos problemas que ele causa dentro da família, eu queria pensar com vocês nos problemas que ele causa antes da família começar. Porque hoje em dia, o egocentrismo tem prejudicado até o início das famílias. Muitas pessoas não querem mais formar um lar porque isso atrapalha os seus planos, atrapalha os seus projetos pessoais. Existem mulheres que elas não querem ter filhos porque elas não desejam abrir mão de parte da sua vida, elas não desejam adiar um pouco os seus planos profissionais, e isso faz com que ela não queira ser mãe. E como a gente sabe que a família é um projeto de Deus, e foi Deus quem criou o homem, Deus quem criou a mulher com esse propósito de formar uma família, não tem como a mulher fugir do seu chamado natural, maternidade. Não tem como ela fugir. Então, o que é que está acontecendo? Muitas mulheres estão substituindo um filho por outra coisa e transferindo o seu amor materno para uma planta, para um pet e hoje em dia até para um boneco, né? Para um bebê bem realista, né? Como a gente viu na internet. Então, tudo tem tentado substituir o filho, né? Porque as pessoas estão cada dia mais egoístas, mais pensando apenas em si mesmas. Então, cada dia que passa, a gente vê o culto ao ego, a idolatria do eu, levarem mais e mais o homem para longe do seu Criador. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês viram, mas saiu uma reportagem que falava acerca da crescente oferta de produtos e serviços individuais no Japão. E dizia que cerca de um terço dos domicílios, eles eram formados por apenas uma pessoa. Então, cresceu bastante os restaurantes que investiram nesse público, né, no conceito de espaço pessoal, que em outras palavras quer dizer mesa para um. Então, as pessoas estavam morando sozinhas, elas queriam fazer suas refeições sozinhas e os restaurantes investiram nisso, né, deixar um espaço reservado para uma pessoa sozinha. E o ano passado também saiu algo sobre isso na CNN, falando que nos Estados Unidos aumentou bastante o número de pessoas que preferem comer sozinhas em restaurantes. E uma pesquisa mostrou que 30% dos americanos estavam vivendo sozinhos e as pessoas estavam se casando cada vez mais tarde e com menos frequência. Com relação a isso, aqui na nossa região, a gente não vê muito em evidência essa questão da mesa para um. A gente não observa isso em evidência. Mas a gente pode observar que em qualquer lugar que a gente vá, é servido refeição, que as pessoas estão sentadas juntas, mas elas estão muitas vezes sozinhas. Porque cada uma está num mundo particular do seu próprio celular. Então a gente pode observar, se é um casal, está o marido e a esposa ou o namorado, cada um no seu próprio celular, sentados à mesa, mas sem comunhão, né? Sem relacionamento. Cada um vem daquilo que lhe agrada. Até em grupo de amigos, a gente também vê isso acontecer. E isso, essa postura, ela é extremamente prejudicial para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, principalmente nos relacionamentos familiares. Nós precisamos não se submeter a essa necessidade que está sendo disseminada hoje em dia, né, da questão do uso do celular, do uso das redes sociais, em substituição à comunhão, em substituição à conversa, ao relacionamento. Então, quais são os problemas familiares que o egocentrismo causa? Com essas características que nós vimos até agora, elas podem prejudicar a nossa família. E aí a gente vai observar que a primeira delas é a dificuldade de comunicação. A peça retratou muito bem essa dificuldade, né? A dificuldade de comunicação. Porque as pessoas que são egocêntricas, elas tendem a falar de si mesmas e a não se interessar em ouvir o outro, a não se interessar em fazer a vontade do outro. Então isso dificulta extremamente a comunicação, seja entre os cônjuges, seja entre os pais e os filhos e até entre os irmãos. Eu já conversei com pessoas que a solução do problema estava numa conversa. E ela dizia que o seu cônjuge não dava abertura para isso. Ele não queria falar daquele assunto e pronto.
o que ele não aceitava. Então eu gostaria que nessa hora você parasse um pouco e pensasse, como está a sua família nesse quesito? Como está a sua família com relação à comunicação? Será que existe comunicação dentro da sua casa? Existe comunicação e comunhão durante as refeições? Ou cada um acaba se alimentando em horários diferentes, em locais diferentes? O filho no quarto, junto com o computador, ou o pai ou a mãe na sala assistindo televisão? Será que você, como pai ou como mãe, tem conseguido dedicar tempo para conversar com seus filhos? Para saber o que está passando com eles? Para saber a opinião deles? Será que o seu trabalho, será que as suas necessidades pessoais têm dificultado esse relacionamento, essa comunicação da sua família? Nós precisamos refletir sobre isso e olhar para dentro da nossa casa, porque isso é extremamente importante. Muitas vezes o pai, ele perde o filho dentro de casa. Ele está ali, mas ele não está presente. Não está somente o seu corpo, mas a sua mente não está. E a gente, como cristão, nós precisamos nos atentar para esses detalhes também. O segundo problema é a falta de empatia dentro de casa. Pode parecer que isso não existe, mas existe. E essa falta de empatia dentro de casa, ela acaba gerando mágoas, tristezas e decepções. E provocando marcas no interior das pessoas que vão fazer parte da sua vida por muito tempo. E essa incapacidade que o egocêntrico tem de se colocar no lugar do outro acaba gerando conflitos, acaba gerando discussões. Imagine uma família onde o marido nunca se coloca no lugar da esposa ou vice-versa, como a gente observou na peça também. Eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que o marido ele trabalha fora o dia inteiro e a esposa trabalha em casa o dia inteiro. Então, quando ele está de folga, ele quer ficar em casa. Ela, como passa muito tempo em casa, quando ele está de folga, ela quer sair. Só que o egocêntrico não vai olhar a situação do outro, ele vai pensar em si. Ele vai ver que ele está cansado, ele vai ver que ele está precisando fazer aquilo que ele quer. E isso vai causar brigas, vai causar discussões. E tudo isso seria evitável se cada um pensasse um pouco no outro. Pensasse em equilibrar as coisas, né? Ora um cedendo, ora o outro cedendo. Assim é que a família precisa caminhar. Muitas vezes, os filhos, principalmente os filhos, eles têm extrema dificuldade em se colocar no lugar dos seus pais. Talvez pela idade, pela falta de maturidade, existe uma fase na vida que eles só pensam em si, né? São bem egoístas, eles não conseguem olhar para o esforço que os seus pais fazem, não conseguem se colocar no lugar dos seus pais. Mas se você está aqui nessa noite, e você é filho, né, e você ainda mora com os seus pais, comece a observar a vida deles. Comece a se colocar no lugar deles e veja se você pode contribuir com alguma coisa. Como tem sido o relacionamento da sua família nesse sentido? Existe alguém na sua casa que tem sido o centro das atenções em detrimento de outra pessoa? Existe alguém que a vontade dele é sempre satisfeita e outra pessoa sempre esquecida? Será que somos como Jacó, tendo filho predileto? Como tem sido o relacionamento da nossa família? Eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre isso. Amém? Amém. E o terceiro problema é a falta de paz e de harmonia no lar, que é promovida pelos conflitos frequentes. E não existe, meus irmãos, coisa pior do que um lar sem paz, do que uma família que vive em pé de guerra, uma família que vive brigando. E se você parar para pensar, a maioria das vezes as brigas acontecem por causa do egoísmo e por causa do individualismo. Porque o egoísta, ele não tem disposição para ceder. Ele não cede, ele não negocia, ele não escuta o outro. A gente observa muito isso entre irmãos, né? Existem irmãos, né, que são praticamente rivais, que eles brigam por tudo. Por roupa, por brinquedo não é coisa de criança, mas por roupa,
Muitos irmãos não gostam de ceder nada para o outro. E se nós somos cristãos, nós precisamos agir de maneira diferente. A nossa casa precisa ser um exemplo, precisa ter paz. Nós precisamos entender a necessidade do outro. Então, o individualismo e o egoísmo, eles destroem a paz e a harmonia no lar. Eles destroem a nossa paz. E o que é que nós podemos fazer para resolver esse problema? O que é que nós podemos fazer para acabar com isso? O mundo vai dizer, não se case. Ou então tem um casamento moderno, cada um na sua casa, cada um no seu apartamento, e vocês não vão ter problemas. O feminismo vai dizer, mulher, não se submeta a isso, né? Não entre nessa prisão, seja livre. Mas nós somos cristãos, amém? Amém. Nós somos cristãos e nós não andamos segundo o curso deste mundo. Nós não andamos inclinados às coisas da carne, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, como tratar o problema do egocentrismo? Da maneira como todo pecado deve ser tratado. Lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todo pecado ele precisa ser reconhecido e precisa ser deixado. Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, como o egocentrismo é um pecado, ele precisa ser deixado. E ele traz tantos problemas para a nossa família, né, que nós precisamos reconhecer aonde nós estamos falhando. E na Escritura a gente encontra muitos textos que vão falar sobre isso. Mas nessa noite, como um remédio para esse pecado, como uma solução para esse problema, a fim de que nós tenhamos paz e harmonia dentro do nosso lar e que nós possamos glorificar a Deus também através da nossa família, eu quero nessa noite chamar a sua atenção para Ele que é o nosso maior exemplo. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Se nós amamos a Cristo, nós desejaremos de todo o nosso coração viver uma vida que agrada a Ele. Então, se esse não for o objetivo da sua vida, o que nós falarmos aqui, ou o que você escutar em outra ministração, não vai fazer o menor sentido. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem frutificar. Jesus precisa ser o centro da sua vida. E você precisa desejar viver uma vida que agrada a Ele. Então, nós precisamos ter consciência de que, a partir do momento em que nós somos regenerados, em que nós nascemos de novo, nós entramos numa estrada por um novo e vivo caminho, que vai nos conduzir até o céu. Mas que nesse processo, nesse caminhar, o nosso alvo aqui é cada dia mais sermos semelhantes a Jesus. Amém. A cada dia mais parecidos com Cristo. Então, como vencer o egocentrismo? Imitando o exemplo de Cristo e seguindo os seus ensinamentos. Qual é, irmãos, a atitude contrária à exaltação do ego? A humildade. A atitude contrária à exaltação do nosso ego é a humildade. E a humildade é o maior exemplo que Jesus nos deu para que nós possamos imitar. E é certamente um dos mais difíceis, porque ele vai contra a nossa natureza carnal. Ele vai contra a nossa carne. Então, o texto que a gente leu no início vai falar sobre isso. Filipenses, no capítulo 2, verso 3, nós lemos que dizia assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Muitas vezes nós costumamos pensar que a humilhação de Cristo está na sua crucificação, quando na verdade ela já está em ele assumir a sua forma humana. Ao se encarnar, Cristo já se humilhou. Aqui no verso 8 a gente vê, e sendo achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Muitas vezes, pelo fato de Jesus ter encarnado, ter morrido na cruz, e também por causa da influência do catolicismo, a imagem do Senhor que vem à nossa mente é aquela do Cristo pregado na cruz, o semblante de dor, ferido. Ou então a imagem do bebê, pobrezinho, que nasceu em Belém. É assim que muitas pessoas veem ao Senhor. Mas isso fez parte da sua obra de redenção. Era necessário que ele viesse, era necessário que ele morresse no nosso lugar. A Bíblia vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas nós precisamos olhar para Jesus como ele realmente é. Aquele que existia desde o princípio. Aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ele é Deus, ele é eterno, ele é todo-poderoso e imutável. Amém. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém. E mesmo sendo Deus, o versículo 6 vai dizer, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui nesse texto, Paulo usa essa atitude de Cristo como um exemplo para a igreja. Um exemplo de humildade, um exemplo de serviço. E nós podemos aplicar esse exemplo à nossa família. Mesmo sabendo que o contexto aqui era outro, Paulo estava falando, nessa época ele estava preso, ele escreve para essa igreja, a igreja de Filipos, que era uma cidade importante no Império Romano. Ele escreve com o objetivo de expressar gratidão e generosidade pelo apoio dos filipenses, a generosidade e apoio dos filipenses. Além de ele encorajar a igreja a permanecer firme na fé e a viver em unidade e em alegria. Ele vai mostrar também o exemplo de Cristo, a importância e a necessidade da humildade e da rejeição do egoísmo. Então, para que a nossa família ela não seja atingida por essa raposinha do egocentrismo, né, como o tema que o Valério deu, nós devemos olhar para o exemplo de Cristo. E que exemplo é esse? O exemplo de humildade e de serviço. É aqui o que o texto fala. Leia de novo o versículo 3 e agora pense na sua família. O versículo 3, Paulo diz, não façam nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Que na sua família, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esses versos, eles são um chamado à humildade e a priorizar o outro, ao invés de si mesmo. E ele dá como exemplo, dá como base o exemplo de Cristo. Numa família, geralmente nós vemos a figura do pai e da mãe se sacrificando pelos filhos, colocando o interesse dos filhos, a necessidade deles antes das suas. E eu creio que cada um aqui pode lembrar do seu passado, onde a sua mãe ou seu pai, né, o esforço que eles fizeram para cuidar de você. E hoje, mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos filhos. Se você é cristão, isso precisa ser real na sua vida. Não cuide somente dos seus interesses, mas cuide também dos interesses dos seus pais e dos seus irmãos. Não seja egoísta. Não cause confusão por coisas pequenas. Não cause confusão por coisa nenhuma. Mas em tudo, né, deem graças a Deus por aquilo que Ele lhe deu, por aquilo que Ele lhe concedeu. Então, aprenda a respeitar o espaço do outro. Não invada o espaço do outro. Não pegue nada sem permissão ou sem pedir. Né? Respeite o seu irmão. Se você danificar alguma coisa, peça perdão. Não esconda os seus erros. Como crentes, nós precisamos dar um bom testemunho. Imagina os vizinhos de um lar onde existem brigas, gritarias, contendas, falta de respeito constante e esse lar é cristão. Imagina o testemunho que essa família está dando quando não existe paz na sua casa. A Bíblia vai falar que nós devemos ser humildes e ter sobre nós mesmos um pensamento equilibrado,
um pensamento equilibrado a nosso próprio respeito. Ninguém deve pensar de mais nem de menos acerca de si mesmo. Então é aquela história, não exalte o seu ego, mas também não se deprecie, seja equilibrado. Ele vai falar isso em Romanos, no capítulo 12, no verso 3. Ele diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, esse texto aqui, ele vai nos lembrar que, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós tem um papel único e também tem uma medida de fé que Deus concedeu. E que é importante a gente pensar acerca de nós mesmos com moderação, evitando a arrogância, e reconhecendo também a importância da humildade na vida cristã. Imaginem agora tudo isso no ambiente familiar. Imagine isso sendo evidenciado nos nossos relacionamentos. Uma família onde cada membro sabe o seu papel, sabe a importância do seu papel e reconhece que tudo que tem vem do Senhor. Um marido que se doa pela sua família, que reconhece a importância da colaboração da sua esposa para que tudo vá bem. Uma mulher que também entende o seu papel e que não se deixa influenciar por tanta filosofia que a gente vê sendo disseminada por toda parte. Um filho que é grato a Deus pela família que ele tem, seja uma mãe, um pai, ou seja só a mãe, ou só o pai, ou uma avó, de alguém que cuide de você. Seja grato, porque é o Senhor derramando o seu amor e a sua graça sobre a sua vida. Amém. Dê exemplo aonde você for. E para terminar, eu gostaria de mencionar aqui um exemplo clássico de humildade que o Senhor Jesus nos ensinou. Abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 13. João capítulo 13. Como nós já conhecemos bastante esse texto, a gente vai ler a partir do verso 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então, Jesus aqui, ele dá um exemplo para os seus discípulos. Não é a primeira vez que ele vai falar desse assunto, que ele vai ensinar sobre humildade. Ele também ensinou sobre humildade no episódio em que Tiago e João, eles causaram certa confusão entre os discípulos, quando eles pediram a Jesus para um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Então, naquele momento, os discípulos começaram a ficar com raiva deles e discutindo entre si. E Jesus fala para eles o seguinte: ele diz que no reino de Deus é diferente do mundo. Ele diz que quem quiser se tornar importante entre eles deveria ser servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. E ele vai se dar como exemplo. Ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele também ensinou sobre isso em Lucas 9, quando ele falou que para segui-lo era necessário renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz diariamente. Isso implica em estar disposto a sacrificar os seus próprios interesses e desejos para seguir a Cristo. Então, Jesus já tinha ensinado isso para os seus discípulos. Mas agora, aqui nos seus momentos finais, que é retratado pelo apóstolo João, ele vai dar uma lição diferente. Ele vai dar uma lição prática. Ele vai mostrar através de uma atitude. E após ele lavar os pés dos seus discípulos, fazendo o serviço do menor, mesmo ele sendo maior, os discípulos deveriam seguir o seu exemplo e assim servir uns aos outros e não ficarem disputando entre si quem era o maior entre eles. Jesus, ele ensinou como exemplo, né? Isso nos mostra a importância do exemplo. A gente sabe que as pessoas observam o nosso exemplo, principalmente os nossos filhos.
Então, nós, como pais, nós devemos dar exemplo para os nossos filhos, em todas as fases da vida, né? Seja da infância até a fase adulta. No verso 16, Jesus diz: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus ensina aqui que se o servo não é maior do que o seu senhor, e o senhor serve, então os servos não têm desculpa para não servir uns aos outros. Né? Jesus estava dando o exemplo e deixou os seus discípulos sem opção. Se ele, que era mestre e senhor, estava servindo, eles também deveriam fazer o mesmo. Agora pense nisso aplicando à sua família. Como você tem servido aos da sua casa? Existem algumas pessoas que elas costumam fazer de tudo pelos de fora, mas em casa elas não são capazes de ajudar em nada. Elas apenas querem receber, elas querem ser servidas. Como tem sido o seu serviço na sua casa? Como você tem feito? O exemplo de Jesus, ele é para ser praticado em todas as áreas da nossa vida. A começar pela nossa família. Tudo começa na nossa casa. E algo interessante é que esse serviço, essa humildade, ela não vai ser um peso para nós. Ela não é um peso para os discípulos de Cristo. No verso 17, logo na sequência, ele diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão, bem-aventurados serão se as praticarem. Isso para o mundo pode parecer loucura, mas no reino de Deus, feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e Senhor, mas que também imita o seu exemplo, servindo o seu próximo. Essa semana eu estava em casa, em meio aos serviços domésticos, e eu lembrei de uma música que as crianças cantaram no Dia das Mães. A música em homenagem às mães, um pedacinho dizia assim: mãe, mamãe, mãezinha, do meu lar, rainha. E naquela hora eu olhei para eles e eu disse: eu não estou me sentindo rainha não. Muito pelo contrário, eu estou me sentindo escrava. E aí Davi disse: não mãe, a senhora é uma rainha que trabalha. Aí eu pensei: bom seria se os meus súditos trabalhassem também. Mas Deus falou comigo nesse versículo, acredito. Ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Digo: Jesus, há alegria no serviço doméstico? Existe alegria no serviço? Existe. Quando ele é feito em obediência ao Senhor, em reconhecimento do que o Senhor fez por nós. Mesmo não sendo muito bom para algumas pessoas, mas o Senhor, no Senhor, nós encontramos a alegria. Jesus disse: agora que vocês sabem essas coisas, como o pastor falou no início, vocês serão felizes se praticarem. Vocês serão felizes se praticarem. Nós podemos encontrar alegria e satisfação no serviço que nós desempenhamos para a nossa família. Mesmo que às vezes você espere um reconhecimento do seu filho que não vai chegar. Mesmo que às vezes você espere um reconhecimento do seu esposo que talvez não chegue. Mas você precisa crer que você está agindo para agradar a Cristo. Seguindo o exemplo daquele que, sendo Deus, se humilhou, veio ao mundo para servir a nós, pecadores. E ele deu o exemplo e disse aos seus discípulos: vão e façam o mesmo. Então a gente não tem desculpa. Nós precisamos servir. Nós precisamos ser humildes. E isso é um remédio contra o egocentrismo. Isso é um remédio contra qualquer tipo de pecado. Imitar a Cristo, seguir o seu exemplo. Para finalizar, como eu falei, a solução para esse problema está em seguir o exemplo de Cristo. Aquele que deixou a sua glória, deixou o céu, deixou os anjos, o trono e veio ao mundo para servir. Por isso que na vida do cristão não há espaço para vaidade, não há espaço para o orgulho. Então não alimente o seu ego. Tenha cuidado com os elogios, avalie sempre a motivação do seu coração. Que na sua família você possa ser o maior exemplo de humildade e de serviço.
Muitas vezes é o lugar mais difícil. É bom servir aqui na igreja, né? É bom trabalhar com os irmãos nos ministérios. E muitas vezes a gente não gosta de servir na nossa casa. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, como esposa, como esposo, como filho. Mas é na nossa família que o Senhor quer que primeiro nós sejamos exemplos. Amém? Então, que o nosso maior desejo seja, todos os dias da nossa vida, ser como Jesus. Amém? E eu gostaria de finalizar lendo algo para vocês. Acho que vocês não conhecem. Preste atenção. Deixaste tudo e desceste. Toda a tua glória, o céu, os anjos e toda exaltação. Deixaste tudo por amor. E aqui na terra se humilhou. Tudo por me amar, tudo para me salvar. Te fizeste igual a mim. Tanta renúncia por amor, toda dedicação por uma missão. Também assim quero eu fazer, me humilhar para obedecer. Tudo por te amar, tudo para te agradar. Eu quero ser igual a ti. Jesus, eu quero ser como tu. Eu quero, Senhor, ser como tu. Amar sem limite, servir sem reservas e me dar por inteiro. Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser como o Senhor é. Nós sabemos que somos limitados. Nós sabemos que somos falhos. Mas, Senhor, a Tua graça nos alcançou. O Teu amor nos atraiu. E nós desejamos, Senhor, no nosso coração Te agradar. Nós queremos, Senhor, que a nossa família, ela glorifique a Ti, Senhor. E para que isso aconteça, nós precisamos seguir o Teu exemplo. Nós precisamos, Senhor, Te obedecer. Nós precisamos, Senhor, mortificar a nossa carne. Nós precisamos, Senhor, diminuir o nosso ego, Pai. Para que cada dia o Senhor possa crescer em nós. Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a ser exemplo para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a dar testemunho de Ti dentro da nossa casa. Que naqueles momentos em que venhamos, Senhor, a nos entristecer por estarmos fazendo algo que não desejamos, Senhor, nos lembra da Tua graça, do Teu amor. Nos lembra, Senhor, do novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós. E que nós estamos aqui, Senhor, com um propósito, sermos semelhantes a Ti, até que chegue o grande e glorioso dia em que nos encontraremos contigo. Obrigada, Senhor, muito obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu serviço, obrigada, Senhor, pelo Teu exemplo. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus.